Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Este caderninho aqui hoje, ele não está sozinho, ele está muito bem acompanhado de uma tríade, uma trinca extremamente potente para o assunto a qual eu vou falar para você aqui hoje. Lá no meu Instagram, eu comentei um pouco sobre como surgiu a ideia para este vídeo, para este assunto. E eu vou explicar para você aqui rapidamente, para você entender o contexto e a gente entrar nesse assunto. O título deste vídeo é Faça um Marketing Assim. E por que que eu estou me propondo a trazer essas informações que eu estou aprendendo, que eu estou aplicando e que eu estou vendo as coisas acontecerem a partir disso? Porque funciona. Porque não é algo que eu estou falando, não é algo que parte da minha cabeça. Eu simplesmente juntei a experiência que eu estou tendo na minha jornada com o conhecimento que eu estou adquirindo nos estudos que eu estou fazendo. E esses 3 livros que estão na minha frente, eles são o guia, vamos dizer assim, para que eu consiga entender cada vez mais as ações que eu preciso tomar de marketing para o meu negócio, para a minha comunicação, e fazer com que você entenda isso de uma vez por todas. Ou comece a entender isso, porque eu vou ser bem sincero para você. Eu estudo esses assuntos desde 2018, 2019, mas tenho atuado fortemente, praticado tudo isso que eu estou aprendendo há uns 1 ano e meio, 2 anos, acho que é muito ainda, um ano e meio. E por que que eu estou falando isso? Somente assim, quando eu terminei de ler este livro aqui, ó, Isso é Marketing, do Seth Godin, no último capítulo, eu acho que é o capítulo mais importante de todos. Todos os capítulos são bons, ele vai construindo a narrativa, mas o último é o que amarra tudo. E eu vou comentar um pouquinho para você, né, com você sobre ele. E essa questão de que eu falei para você de que agora eu comecei a entender essas coisas foi que me deu a base, assim, vamos dizer, o chão ao qual eu estou pisando para ver na prática aquilo que eu estou estudando. Basicamente, uma luz assim se acendeu e eu estou conseguindo enxergar melhor a partir disso. E eu gostaria de compartilhar esse conhecimento com você. Então, sem mais delongas, o que trouxe à tona este assunto foi a questão de que a minha esposa está no processo de vendas do negócio dela. Ela é psicopedagoga, ela trabalha com crianças que estão com questões de aprendizagem, transtornos, etc. E ela fala para profissionais também. Então ela está vendendo uma supervisão em grupo para esses profissionais e tá basicamente, vamos dizer assim, a nossa linguagem, né? A linguagem que eu falo do marketing. Está em fechamento de carrinho, tem 3 ou 4 vagas, eu nem sei como é que tá a situação agora. E ela está ansiosa, vamos dizer assim, por fechar essas vagas. Hoje de manhã eu fui treinar na academia, eu voltei, dei oi para ela, eu percebi que ela estava meio estranha. Falei, o que tá acontecendo? Daí ela trouxe essa situação. Eu não consigo fechar essas últimas vagas que faltam e tal, não sei o que, eu preciso vender. Eu fiquei com isso na cabeça. E aí na hora, eu vou ser bem sincero e honesto para você entender, eu retruquei ela de uma forma um pouco mais enérgica, um pouco mais ríspida, vamos dizer assim. Falando que enquanto você estiver olhando para a questão de venda, para números, é exatamente o oposto que vai acontecer. Você tem que pensar, em primeiro lugar, em ajudar as pessoas a desenvolver alguma coisa que vá resolver o problema dessas pessoas que estão confiando no trabalho dela, desses profissionais. E o resultado disso é a venda. Então eu trouxe essa questão para ela. E no começo ela não aceitou muito bem, porque tava aquela questão, tipo, ficou pensando sobre isso, a gente cria uma certa expectativa. Eu quero falar sobre esse assunto, a gente criar uma expectativa sobre algo que nós estamos elaborando. E nós sempre tendemos a realmente supervalorizar o que nós estamos fazendo. Não estou dizendo que há um erro em fazer isso. Estou dizendo que você precisa ajustar a sua mentalidade
para que isso não te frustre ao longo do caminho. E é por isso que ontem eu terminei de reler este livro, Isso é Marketing, relendo o último capítulo, e tá muito fresco na minha cabeça essas coisas. Por isso que eu já falei para ela sobre isso. E comecei a reler de novo A Ciência da Publicidade, do Claude Hopkins. É uma indicação do Arnold Cantor, inclusive. É da livraria dele esse livro. E é engraçado o quanto as coisas se encaixam. E este livro também, das Marketize, do João Branco, traz essa mesma ideia desse tipo de marketing a qual você muda e ajusta a sua mentalidade para que a venda seja uma consequência, que você não veja só a venda no processo, mas que você veja a transformação. O Seth Godin fala disso. Que você veja a transformação que você vai estar propondo para as pessoas que estão dispostas a ouvir o que você tem a dizer. E a consequência disso é a venda. Então eu vou ler frases desses livros para corroborar aquilo que eu vivi de experiência, trazer alguns exemplos para você entender. Falar um pouquinho do que eu entendo sobre um marketing verdadeiro, esse foi o nome que eu dei para isso, eu não sei se isso já existe. Essa mudança de visão que você precisa ter sobre isso. E a gente vai amarrar todos esses pontos aí para a gente poder entender e fazer uma conclusão. Começando por este livro do Seth Godin, Isso é Marketing. Bem no começo, nos primeiros capítulos, vamos dizer, do pós-fácil, ele fala isso aqui. O marketing é o ato generoso de ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. É uma chance de mudar a cultura para melhor. É uma chance de servir. Cara, da primeira e a segunda, acho que é a terceira ou quarta vez que eu tô lendo esse livro, já perdi as contas. Eu nunca tinha parado realmente para prestar atenção na profundidade dessas palavras. Porque o que nós estamos acostumados a ver hoje é aquele tipo de marketing que você precisa o quanto antes ser visto, chamar a atenção das pessoas, querer a todo custo vender e de repente até empurrar uma venda goela abaixo para uma pessoa que ela não estava pronta para aquele momento, para uma pessoa que às vezes não tinha o dinheiro para aquela venda, para aquela compra dela, e ela comprou de tanto, eu vou dizer isso, mas eu quero que você entenda de uma forma positiva o que eu estou dizendo. De tanto gatilho mental um atrás do outro que você usou para persuadir aquela pessoa a tomar aquela decisão. Entenda que eu não estou questionando o poder dos gatilhos mentais e nem falando que eles não funcionam, muito pelo contrário. Eu tenho na minha estante ali o livro do Cialdini, que é As Armas da Persuasão, que ele trata sobre esse assunto. Mas esse tipo de marketing, que é o marketing de você querer servir as pessoas em primeiro lugar, não é que ele não se encaixa nessa metodologia de persuasão, mas é você usar isso de uma maneira diferente. Acho que eu consegui colocar da melhor maneira possível. Vou ler outra frase agora deste livro, do João Branco, Das Marketizes. Outro excelente livro, eu recomendo que você compre. E hoje no podcast, né, só fazendo um detalhe, hoje eu assisti um podcast do João Branco com o Joel J, no canal do Joel, e ele falou que o autor que ele se baseia, que é assim, a base para que ele faça o marketing dele, é o Seth Godin. E exatamente esse livro ele cita como um livro de cabeceira. E para quem não sabe, o João Branco foi CMO do McDonald's durante muitos anos. Ele que fez a mudança, né, de McDonald's para Mac, né? Enfim, 2 hambúrgueres alface, a musiquinha. Tudo isso vem da cabeça deste cara que fez esse livro. Vale muito a pena. E como é que ele define marketing? Ele diz aqui no livro que marketing é tudo que está entre alguém que precisa comprar e alguém que precisa vender.
Eu não quero me ater muito a essa questão, porque neste podcast ele explica com mais profundidade isso. Eu recomendo que você assista. Já vou deixar um outro exemplo aqui, para que a gente. Cadê? Depois a gente discuta sobre isso. E por fim, o livro A Ciência da Publicidade. Excelente livro. Do Claude Hopkins. Nossa, muito difícil. No capítulo 3º, eu até coloquei aqui, estudar e praticar sempre isso. Ele fala assim, ofereça serviço. E o que ele fala aqui é muita coisa, né? Logo no primeiro capítulo, nesse 3º capítulo, no começo, ele já dá aquele no meio, vamos dizer assim. Aí fala assim, lembre-se de que as pessoas às quais você se dirige são egoístas, como todos nós. Ou seja, elas não dão a mínima para os seus interesses ou o seu lucro. Elas procuram serviços para si mesmas. E aí, ele continua falando sobre isso. E aqui ele fala que um bom vendedor, ele não se limita a gritar o nome, ou gritar o seu próprio nome, ou dizer, compre o meu produto. Em vez disso, ele coloca-se no lugar do consumidor até que o resultado natural seja a compra. Vamos encaixar agora, dentro de uma situação, o que esses 3 livros têm em comum. A ideia central, por trás de todas essas frases que eu li para você desses 3 livros, é de que você precisa vender sem querer vender. Ou seja, você vai criar uma cultura na sua empresa, na sua comunicação, na sua forma de enxergar, em que a venda é uma consequência. E quando isso muda na sua cabeça, toda a sua atitude em volta do seu processo de comunicação, ela se transforma de uma forma absurda. Eu gostaria que você se propusesse a fazer esse teste e ver o quão isso pode ser impactante no seu negócio. É a mudança de mentalidade que você precisa ter, aquela que eu conversei no começo, para dar um contexto sobre este vídeo. O que isso mudou na minha vida, assim, de uma forma prática? Em novembro do ano passado, eu abri uma agência de marketing junto com um amigo meu, que está no meu sócio. Assim, foi incrível o primeiro mês. A primeira semana, nós fechamos basicamente quase um cliente por semana. E a gente ficou vislumbrado com aquilo. A gente olhou para aquilo e falou assim, cara, isso aqui tá certo. Eu uni toda a minha expertise e habilidade de copy e de gerenciamento de anúncios. E ele uniu, chegou com a parte dele de designer, de vendas. Então a gente uniu essas duas coisas, essas duas habilidades, né, que tínhamos e fizemos a agência. Foi indo, a gente foi fechando diversos clientes, um atrás do outro, assim, foi uma coisa absurda. Lógico, tivemos aquele período de recesso, vamos dizer assim, que não conseguíamos fechar, era começo de ano, era final de ano para começo de ano, então as empresas não estão tão propensas a fazer isso. Aproveitamos o gap de começo de ano e a gente conseguiu engajar em várias vendas. Mas eu falando por mim e olhando para esse conhecimento que eu estou adquirindo agora, eu vejo claramente que naquele momento eu só queria vender. Eu não estava realmente disposto mentalmente a resolver os problemas que os meus clientes tinham. Apesar de que nas nossas reuniões com esses clientes nós colocávamos na mesa determinados tipos de problemas que eles não estavam enxergando no negócio deles, mas nós nos limitávamos apenas a desenvolver a parte de marketing, anúncios, postagens, vídeos, etc. E, e eu sinto muito por isso, porque diante da minha frente, diante de mim, estavam várias oportunidades de servir melhor aqueles clientes, e eu não aproveitei aquilo. Porque eu não tinha profundidade no conhecimento daquilo que eu estou conhecendo agora e daquilo que eu estou me propondo a praticar aqui, principalmente aqui no YouTube, tá? Esse foi o exemplo que aconteceu comigo. E puxando esse gancho, é o exemplo que aconteceu na conversa com a minha esposa hoje. Num outro momento, hoje na parte da tarde, eu mandei uma mensagem para ela me desculpando pela forma que eu falei.
E ao mesmo tempo agradecendo, por quê? Eu falei que eu terminei de ler este livro, o Isso é Marketing, do Seth Godin, e aquilo ficou na minha mente. E eu deixei uma pergunta em aberto. E qual foi a pergunta em aberto que eu deixei? Como é fazer esse tipo de marketing que ele propõe? Porque uma coisa é você ler, compreender aquela informação e aquilo ser armazenado. Mas você só consegue ter o conhecimento de algo quando você pratica e aquilo se torna uma experiência real. E eu me fiz essa pergunta: como fazer isso então? Se isso realmente é muito bom, é, colocou na minha cabeça algo que realmente eu conseguiria unir os meus valores como ser humano, principalmente como cristão, dentro do meu trabalho, que era fazer o marketing verdadeiro. Diferente daquele marketing que eu não gosto de usar esse termo, mas é aquele marketing agressivo. Mas eu gosto de usar um termo que o João Branco usa, que tá na capa do livro, que fala: o novo marketing não parece marketing. Então eu olho para isso e falo: cara, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo aplicar isso no meu método de fazer marketing, na minha forma de me comunicar? Eu deixei essa pergunta em aberto. E assim, eu fiquei impressionado com a forma rápida com que eu obtive um primeiro vislumbre da resposta, que foi nessa conversa com a minha esposa. Porque eu falei, pô, beleza, entendi. E aí eu entendi o movimento interno que acontece dentro de nós com relação à venda, que é esse impulso de querer vender. E aí, no caso da minha esposa, não vou entrar em muitos detalhes, mas ela tem um objetivo por detrás dessa venda, né? Em levantar o dinheiro que vem dessas vendas dela para investir no negócio dela. E aí eu entendi que a visão dela estava para isso. Eu olhei para isso e falei, acendeu uma luz. Eu voltei no livro, li de novo o último capítulo, falei, cara, eu acho que eu tô entendendo. Eu acho que tá clareando as coisas. E hoje eu comecei a reler, né, a ciência da publicidade e exatamente me deparo com esse capítulo 3. E aí eu vi o podcast do João Branco, peguei o livro de novo, comecei a folhear, a ler, entender. Então as coisas estão começando a fluir, eu estou entendendo melhor. E aqui vem um ponto que eu quero fazer para falar para que você entenda o contexto geral então por detrás disso. Eu não quero neste vídeo te dar ferramentas, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Eu quero que você entenda, em primeiro lugar, antes de agir no marketing do seu negócio, você precisa colocar a sua cabeça no lugar. A sua cabeça com relação às vendas. A sua cabeça com relação aos seus propósitos, aos seus objetivos. Mudar a sua visão com relação ao seu cliente. Quem ele é, o que ele precisa e como eu posso ajudar ele de alguma forma. Porque o cliente nada mais, ele está pedindo para você simplesmente que você o ajude. E como que você vai ajudá-lo de uma certa forma? Para que você possa realmente ajudar de uma forma, eu vou dizer, honesta, e você entende isso que eu estou falando, de uma forma genuína, de uma forma totalmente altruísta, você precisa fazer um movimento mental para olhar para aquela situação e entender o tipo de ajuda que aquela pessoa está te pedindo. E a partir daí você desenvolver o seu produto para poder vender para essa pessoa. E esse processo de venda, ou seja, o marketing que você vai empregar na sua comunicação para que a venda ocorra, ele é totalmente diferente do que nós estamos acostumados hoje. Né? Igual eu usei o termo marketing agressivo, de querer vender para as pessoas algo que elas não estão precisando de fato naquele momento. Eu quero contar uma experiência que eu tive, né, na minha agência ainda, quando estava com o meu ex-sócio, né, que a gente separou o negócio, cada um foi para um lado, enfim. E aí nós tivemos a oportunidade de ter uma call com uma empresa que vendia mentorias para donos de agência. E, cara, aquele vendedor me convenceu de uma forma que eu precisava daquele produto e eu estava realmente convencido a comprar. E aí no final da call, quando era pra gente decidir se a gente ia fechar ou não, tava eu e meu sócio, cara, o cara simplesmente falou assim, cara, foi o seguinte, desliga o microfone, a câmera, ligam pro outro aí, dou 10 minutos para vocês decidirem. Eu pensei nisso hoje, eu olhei para isso e falei assim, cara,
Como é que uma pessoa joga essa pressão pra cima de mim, decidir em 10 minutos se eu vou gastar R$ 3.000 num produto? Eu falei, cara, isso tá errado. Na minha concepção, na minha visão, hoje, entendendo as coisas que eu estou entendendo, eu falo, não pode ser assim. Não precisa ser assim. Enfim. E aí isso me deu uma luz para que eu pudesse estar propondo para você essa mudança de mentalidade. E pensar em um marketing que eu estou chamando aqui de um marketing verdadeiro. Um marketing que não está olhando só para a venda. Um marketing que está disposto a servir, que está disposto a ajudar as pessoas, que coloca todas as técnicas a favor do serviço às pessoas e a partir disso a venda acontecerá de forma natural. A confiança será construída de forma natural. A marca que você vai deixar naquele seu cliente, ela vai ser muito mais duradoura e aquela pessoa vai se lembrar de você. E uma coisa muito importante que o João Branco falou no podcast que eu assisti hoje, que eu achei sensacional, foi o seguinte: a coisa mais importante quando você tem um negócio, quando você está se aposentando, entre aspas, do seu negócio, vamos dizer assim, que você se dedicou uma vida inteira para fazer aquilo, a coisa mais importante é você, no final desse período, deitar a cabeça num travesseiro e pensar consigo mesmo que você realmente nasceu para fazer aquilo e que você transformou a vida de milhares e centenas de pessoas que confiaram naquilo que você se propôs a fazer. Cara, é isso. Você entende que quando a pessoa compra algo de você e aquela compra faz com que ela se sinta preenchida, aquele vazio que ela sentia para resolver aquele problema, e você chegou e resolveu de forma verdadeira, aquilo para ela tem um significado muito mais profundo. E não é só apenas uma compra, é um momento em que você faz a transição de uma pessoa desconhecida para de repente um amigo, um parceiro, dependendo do tipo de produto que você vende, essa amizade duradoura ao longo de diversos anos. Eu vou dar um exemplo, eu cortei o cabelo ontem, não, terça-feira, hoje é quinta, e tava conversando com o barbeiro, ele contou uma experiência de um rapaz que foi cortar com ele a primeira vez, e ele cortava há 30 anos com o antigo barbeiro, com o antigo dono de salão. E ele só parou de cortar com esse cara porque o cara se aposentou. Então o cara ficou velho, não, né? Passou a idade, ele não conseguia ter mais usar as habilidades que ele tinha de corte, então ele parou. Eu olhei e falei, cara, 30 anos é a minha idade. Você sabe o que é você fazer com que um cliente esteja com você durante 30 anos? Esse é o poder do marketing verdadeiro. Porque você de fato transforma a vida daquela pessoa. E é isso que eu estou querendo fazer com que você entenda neste vídeo. Então, vamos amarrar o que esses 3 livros têm em comum entre eles, que é justamente essa questão do servir, do serviço. Você estar disposto a mostrar para sua audiência e o seu potencial cliente que você está aqui para ajudá-lo. E eu acredito que a forma mais eficaz de fazer isso é você sendo honesto, sincero, e estando realmente em um movimento de dentro para fora. Lembra da mentalidade? E você vai mostrar isso nas suas ações. E uma das formas que eu acredito que seja muito mais viável de se fazer isso é contando histórias. É o centro de tudo aquilo que eu estou falando aqui. Mas como é que eu vou contar essa história? Qual que é a técnica? Mas antes de falar sobre técnicas, eu preciso que você entenda o que eu estou te dizendo. Porque não adianta eu simplesmente chegar para você e falar assim, ó, você vai fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, beleza. Você vai simplesmente seguir regras e não vai estar pensando naquilo que você está fazendo. Você simplesmente vai estar copiando e colando e esperando aquele resultado. E o que eu estou propondo é que você pense sobre o processo, raciocine sobre ele, olhe para a sua experiência de vida e veja como você consegue ajudar essas pessoas que estão interessadas naquilo que você tem a dizer. Como falei das histórias, eu não posso deixar de falar aqui que tem um método
que eu aprendi com o Donald Miller no livro Story Brand e estou aplicando no negócio dos meus clientes, no negócio da minha esposa, por exemplo. Eu estou ensinando para ela isso, ela está aplicando, os resultados são absurdos. Daqui a um tempo eu vou mostrar para vocês esse tipo de resultado, o poder que isso tem. Mas assim, tem um método, Story Brand, eu peguei este método, empacotei ele e coloquei num curso totalmente gratuito para você poder ter acesso e entender como é que funciona essa jornada do storytelling para que o seu cliente efetue uma possível venda, uma possível compra do produto que você vai oferecer para ele. Você vai mostrar para ele a partir das histórias que você vai contar, como que você vai transformar a vida dele ao longo dessa jornada de compra e de um pós-compra também. O link está aqui na descrição desse vídeo, se chama Curso Conteúdo Relevante. É só clicar no link, colocar o seu e-mail, o seu nome e o seu celular, se não me engano, clicar em obter agora, o acesso vai direto para o seu e-mail. Você vai clicar lá, fazer o acesso e ver lá as 8 aulas que eu tenho lá, o material complementar. E tudo que está lá, ele serve de material, ele serve de técnica, de tática, para você pôr em prática, se baseando nisso que eu estou te falando agora. Então, veja esse vídeo, se você chegou até aqui, acesse o curso, reveja esse vídeo de novo depois de ver o curso, eu oriento que você realmente faça isso, e você vai ver que umas coisas vão começar a se encaixar. E eu espero realmente que você comece a pensar nisso com mais profundidade, que isso comece a mudar a sua forma de ver e pensar sobre o assunto marketing no seu negócio, e que você consiga colher os frutos dessa jornada que você vai se decidir ou pode se decidir trilhar daqui para frente. Tá bom? Recado importante, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá o seu like, comenta aqui, por favor, coloque seu comentário sobre o que você achou deste tema, se você achou ele importante, pertinente para aquilo que você está se propondo a fazer no seu negócio e quer fazer um marketing diferente do que você está vendo aí que as pessoas estão fazendo hoje. Um marketing verdadeiro, a qual o principal objetivo é fazer com que as pessoas sejam ajudadas com aquilo que você tem a oferecer. Tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, dê seu feedback, o que precisa ser melhorado, para que eu possa entregar o melhor de mim cada dia que eu sento aqui, coloco essa câmera na minha frente e falo diretamente com você. Tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.